Minha diretoria, polêmicas vazias e à toa, como diria Bruno Formiga, polêmicas vazias. Agora o São Paulo está falou em anular o jogo contra o Fluminense por causa de um erro de direito, de um lance lá que o VAR viu, que o árbitro tinha dado vantagem, o jogador do Fluminense cobrou a falta botando a mão na bola, enfim. Eu tenho uma opinião muito prática sobre isso. Minha opinião é o seguinte, tá errado? Tá errado. Protesta-se contra a arbitragem, pede o afastamento do árbitro, se faça todos os trâmites que você pode fazer internamente dentro da CBF para que a arbitragem seja punida e não volte a cometer o erro. Como é que você anularia uma partida de futebol no futebol brasileiro diante de tantos escárnios, de tantos erros de direito que já aconteceram, decidindo jogos e títulos por um lance que nada alterou? E aí vai vir o São Paulino falar, como que não alterou? Foi gol. O gol não aconteceu por causa disso. Pelo contrário, o que o time do Fluminense fez de errado favoreceu ao São Paulo. Porque se você dá a falta, ele usa a vantagem e sai pra jogada mais rápido e faz o lance, você fala, pô, mas aí a defesa não tava, né? Não, ele para um lance de vantagem, ou seja, ele atrasa o lance do Fluminense e adianta pra defesa do São Paulo. Então o São Paulo não foi prejudicado, o gol não aconteceu por causa do lance. O que não muda o fato do lance estar errado. Rica, mas isso é um erro de direito, não é um erro de interpretação, eu entendo isso perfeitamente. Mas vamos lá, o Vasco da Gama, por exemplo, já foi rebaixado num jogo onde só ele não teve o VAR e teve um gol decisivo que o VAR errou em São Januário, contra o Internacional, uma partida-chave, e não tinha o VAR. Isso é um erro de direito. Todo o campeonato, na última rodada, penúltima, todo mundo tinha, menos o jogo do Vasco, que deu um problema lá, não fizeram, e aí o Vasco foi rebaixado. Olha o tamanho do problema, esse jogo não voltou. O Grêmio não foi campeão brasileiro no ano passado por 2 pontos. Esses 2 pontos foram tomados dele dentro da Arena Corinthians, numa mão na bola escandalosa que até o presidente do Corinthians marcaria e que o árbitro apitou o final do jogo e não deu. Esse jogo não voltou. Entre vários outros, com erros que são interpretativos e erros que são de impedimento, por exemplo, que é um erro que não tem interpretação, né? Que existem erros da arbitragem. Teve uma final de campeonato ou semifinal de campeonato paulista, vocês vão me lembrar disso melhor que eu aqui no chat, eu não me lembro se foi Corinthians e Palmeiras, acho que foi, tá? No Allianz Parque, ou se foi São Paulo e Palmeiras, que houve uma interferência externa clara para a marcação de um lance. Erro de direito. E não foi anulado. Como é que você quer dizer para mim que eu tenho que achar normal que um jogo que não vale bosta nenhuma, jogo de meio de campeonato, não vale merda nenhuma, tanto, nem o São Paulo estava mega preocupado com esse jogo, você vai fazer a anulação de um jogo por causa de um lance em que não necessariamente prejudicou um dos clubes. Porque cometeu um erro de direito. Tudo bem, você pode achar um argumento legal. Mas a mesma galera que sempre se colocou contra o tapetão não pode agora, porque é a favor do seu time, falar, não, mas é que neste caso... Não tem neste caso. Se neste caso tivesse sido determinante para o resultado do jogo, eu entenderia. Mas neste caso há um erro de direito que não muda em nada a partida. Em nada, rigorosamente nada. O lance acontece a favor do São Paulo, que é o jogador parar a bola que ele não precisava ter parado. Ele dá tempo à defesa do São Paulo, ele não surpreende a defesa do São Paulo, é o contrário. Então, se não há um ganho no lance, precisa-se desse escândalo? Não, acho que o São Paulo tem que ir lá reclamar com o juiz, dizer que foi um absurdo, etc. E vamos lá, a punição pro juiz. Agora, o primeiro jogo a ser cancelado, anulado, refeito, em virtude de um erro desse tipo no futebol brasileiro, vai ser esse jogo onde o time prejudicado não foi prejudicado, tecnicamente, desculpa, mas assim, fica uma coisa meio maluca. É a mesma coisa que você fala assim, olha, então é o seguinte, tivemos aqui 45 estupros na cidade, os 45 estupradores foram punidos aqui com 2 meses de cadeia, 2 anos de cadeia, sei lá, eu não sei o seu tempo que ficou estuprador na cadeia. No Brasil é capaz de não ficar nada, mas cada um pegou 2 anos. Esse aqui tentou tocar na moça, ele não tocou, mas ele tentou tocar na moça, 16 anos. Pô, mas não faz sentido. Se fosse toda hora todo mundo punido exemplarmente, faria sentido. Então, eu não acho que o São Paulo está errado em reclamar do lance. Agora, falar em anulação do jogo, isso pra mim é over pra caralho. Entra numa onda de time chororô, porque não tem por que fazer isso. Não se perdeu o jogo por causa disso. O São Paulo vai estar tentando arrumar um artifício legal pra tentar reverter um placar que ele perdeu no campo. Esse é o fato. O São Paulo vai tentar encontrar legalmente um artifício que ele consiga mudar um resultado que foi conquistado dentro de campo. O Fluminense ganhou do São Paulo na bola. Não foi por causa do erro de arbitragem. Você tem que, não dá nem sendo muito São Paulino, você consegue dizer que aquele lance deu alguma vantagem ao Fluminense. Não deu. Tá? A vantagem seria ao contrário. Seria se o Fluminense usasse
a vantagem ao invés da falta. O Fluminense fez ao contrário, ele usou uma falta ao invés da vantagem. Então ele não se beneficiou daquilo. Portanto, o resultado foi construído dentro do campo. São Paulo perdeu o jogo legalmente. Tem um lance ali? Tem, vamos lá, vamos reclamar, protesta, afasta o árbitro, caralho. Mas adiar este jogo, diante de tamanho cenário com absurdos no futebol brasileiro, fica uma coisa meio assim, tipo, porra, então quer dizer que toda aquela galera que sempre falou, pô, tapetão é um negócio feio, tapetão é um negócio que só quando realmente, né, precisa, quando realmente muda o resultado e tal, não sei o quê, essa mesma galera agora vai dizer o quê? Vai falar, não, mas é que agora como é com o meu time? Desculpa, gente, não tem por que o São Paulo fazer isso. Eu não acho que o São Paulo vai com isso adiante, porque realmente não faz sentido. O São Paulo vai só tentar usar de um erro da arbitragem para mudar o resultado do jogo. Então, assim, eu não concordo, não acho que é necessário. Acho que nesse caso o São Paulo deveria tomar as medidas legais contra a arbitragem, mas não falar em anular e jogar o jogo de novo, porque o São Paulo seguramente já foi beneficiado pela arbitragem 750 vezes, prejudicado outras 700, e se você pegar nessas 1.400, existem alguns erros de direito ali. Você vai encontrar um momento que o VAR não faz o que deveria, ou não mostra a câmera. Não é um erro de direito, por exemplo, quando o VAR vê um lance e não chama. O VAR vê uma agressão e não chama. É um erro de interpretação? Não, se a agressão é clara, é um erro de direito também. Você viu uma agressão e não chamou. E aí? Você não deu pro árbitro. Quantas vezes a gente tem erros de direito absurdos? Por exemplo, um gol do Santos e Fluminense na Vila Belmiro, que o árbitro da linha do VAR, ele não notou que havia um jogador a mais na defesa, e marcou a linha errada e anulou o gol. O gol era legal. E ele anulou o gol. Isso é um puta erro de direito. O juiz ignorou um jogador com uma tecnologia e uma câmera na frente dele. É um erro de direito. Então, se nada disso foi suficiente para voltar jogos, você vai voltar por causa de um jogo que não beneficiou o adversário, o lance do erro, aí eu acho um pouco over. Então, você quer moralizar o futebol brasileiro? Vamos moralizar quando erra a favor e contra? Vamos moralizar toda a roda? Vamos profissionalizar os árbitros? Né? Esse movimento ninguém faz. Esse movimento o presidente de clube nenhum está fazendo. Que é para profissionalizar o árbitro de futebol. Esse aí ninguém quer fazer. Agora, na hora de usar o árbitro de futebol para tentar, ou dizer pro torcedor que eu fui roubado, para dizer pro torcedor, eu não perdi o jogo, eu perdi o jogo por causa do juiz, que é uma coisa que o torcedor mais quer ouvir ou que o dirigente tem para se defender. E para inventar o jargãozinho do contra tudo e contra todos, que todos os clubes falam, aí é muito fácil. Né? Então, só para deixar claro, tem um erro, o árbitro tem que ser punido pelo erro, mas o São Paulo anular o jogo, abre-se um precedente asqueroso pro futebol brasileiro, e muita gente vai falar, pô, peraí, mas o meu não foi anulado. E com muita razão, porque existem erros muito piores do que esses, de direito, como a intervenção de fora do campo para dentro do campo, em decisões de campeonato que não foram anulados. Então seria uma coisa... Ah, então, Rica, então porque erraram algumas vezes tem que errar para cima. Não é isso, mas aí você tem que usar pesos e medidas. Então se reúne a CBF lá com os presidentes de clube e a partir do ano que vem nós vamos fazer tal coisa de tal maneira. Agora, do nada, um jogo sem contexto e que o erro não interferiu na partida... Desculpa, aí pra mim o São Paulo tá usando isso para tentar encontrar uma oportunidade de reverter o placar do jogo. Simples assim. E eu não concordo com isso.